Fala minha turma, Max dos Santos aqui novamente com vocês. Primeiramente eu quero simplesmente dizer o seguinte, é uma honra ter você aqui novamente assistindo o nosso MS Cast. Quero deixar aqui um agradecimento, Paulo Real das Capas, agradecimento a Ateliê dos Barbeiros e nossa querida Wonderful. Com certeza vocês são top demais, vamos pra cima, que com certeza hoje é noite de muito conteúdo, muita pérola. Eu tô com um convidado aqui, que é um ilustre convidado, que vai abrilhantar o episódio de número 23 do nosso MS Cast. Vou te falar, hein? O homem é uma máquina. O homem é uma máquina de verdade. Com certeza seus resultados têm falado ao coração de muitos barbeiros, tornando ele, inspiração aí para muitos. E eu tô aqui hoje com ele, o nobre, o brabo, o homem, o Santos. Fala, meu pessoal, nobre! Fala, boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Essa aí é como eu começo falando em todos os vídeos. Sejam bem-vindos aí. Hoje vai ser um dia de bastante conteúdo, bastante informação e a gente não vai esconder nada. Tudo que o Max perguntar, a gente vai deixar bem claro aí, de uma forma que eu possa também ajudar vocês e somar também na caminhada de vocês aí, que a gente sabe que todos nós, na profissão da barbearia, que investimos e conhecemos o negócio, nós precisamos crescer porque a gente se esforça bastante e você também que está em casa merece isso. Então pega todo esse conteúdo, anota, para que você também possa utilizar aí no seu dia a dia, na sua barbearia, na sua área, na sua profissional, dentro do seu espaço de trabalho, caso você seja um colaborador. Então anota aí, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para vocês aí. Vambora! Vamos para cima que vai ser um sucesso. Nosso amigo Santos, proprietário aí, líder de uma grande marca de barbearia na região de Niterói, não é isso? Niterói, aqui no Rio de Janeiro. A gente pode perceber pela estrutura que ele entrega por fotos, que é um trabalho muito bem feito, uma barbearia com uma estrutura muito bacana. E hoje tem sido um grande nome no cenário atual da barbearia, como gestor, como um bom profissional técnico, tem um fade diferenciado. A mão do homem é abençoada para o fade ali, que a gente se encanta com os detalhes. Bacana demais. Ô Santos, me conta mais assim um pouquinho sobre como tudo começou na sua carreira, como tudo começou na sua vida, esse lance de barbearia, cara. Como é que foi? Caiu do nada, se fez um curso, se apaixonou? Como foi? Qual foi o pontapé ali inicial para você estar vivendo essa jornada aí de barbeiro? Bom, pelo que eu vejo e ouvi também de muitos companheiros de trabalho, né, todo mundo tem uma glamorização na parte da barbearia. Normalmente começam muito cedo, normalmente vem de um pai, vem de um irmão, vem de algum amigo, ou então tem a vontade de trabalhar próximo da sua casa, e aí já desde cedo a pessoa entra na barbearia, vai começando a cortar um cabelo, até mesmo porque anos atrás não tinha tantos cursos assim, mas o meu foi totalmente o oposto. Eu entrei na barbearia, eu estava literalmente quebrado, devia aproximadamente quase 300 mil reais em dívidas de um outro negócio que eu já tinha tido aos 21 anos, e aí eu fui tentando viver, né, a minha vida, tentando sustentar a minha casa, sustentar minha família antes. E aí eu tinha o hábito de cortar cabelo com o primo da minha esposa, que era dono de uma barbearia lá na Trindade, o Felipe, lá na Trindade em São Gonçalo. E então eu ia até lá, naquele momento eu era taxista, olha só, eu era taxista, tudo a ver com barbearia, né, tudo a ver. Taxista e barbearia é muito parecido, né, quase idêntico. E aí a gente trabalha em sentado e o outro trabalha em pé, né? Totalmente igual. Então assim, eu ia lá cortar cabelo com ele, e aí um dia eu conversando com ele, ele virou pra mim e falou assim, cara, por que você não vira barbeiro? Eu falei pra ele, cara, olha só, eu dependo de ganhar X mil reais por mês pra sustentar minha casa e tal. E aí, eu consigo ganhar isso como barbeiro? Aí ele virou pra mim e falou assim, só depende de você. Beleza, deixei aquela coisa ali dentro do coração e tal, mas continuei como taxista. Mas uma série de problemas, uma série de depressões, me levaram para uma situação assim, mental muito mal, fiquei muito mal da cabeça mesmo. E aí eu já, depois de algumas tentativas de coisas ruins, né,
eu acabei desistindo de ser taxista e decidi vender algumas coisas que eu tinha na minha casa, inclusive um carro que eu tive que fazer um acordo com o banco, vendi o carro, comprei alguns materiais usados da barbearia, paguei 2 meses do curso. E aí, eram 4 meses, paguei 2 meses do curso lá em Alcântara, São Gonçalo, e entrei no curso em novembro de 2016. Aí finalizei final da última semana de novembro, dezembro comecei o curso, quando chegou próximo ali do dia 15, o pessoal já estava falando de recesso de Natal, né, e Ano Novo do curso, e eu já não tinha mais dinheiro para pagar o curso de janeiro e fevereiro. E aí eu virei para o filho do dono, que é o Renan, que ele era professor lá do curso, e eu falei para ele que eu precisava de algum lugar para pelo menos varrer o chão, ganhar algum dinheiro para continuar na caminhada do curso. Né? Então assim, eu estava vindo de uma falência, tentando me reerguer de algumas formas, tomei outras patadas, então eu entrei ali na barbearia, naquela época no curso, devia muito dinheiro a banco, né? Eu estava devendo pesado, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica não, Santander, então assim, devia os bancos, de fato. E aí, totalizado na minha dívida, ele batia quase 300 mil reais em dívidas. E aí, ele me passou o contato de uma barbearia, e aí eu fui fazendo o curso ali, nunca tinha terminado nenhum fade. Eu sempre que estava no meio do degradê eu fingia que estava passando mal pro professor terminar o fade, porque eu ficava muito nervoso, transpirava, suava. E aí ele me passou o contato de um cara que estava precisando de um folguista, ele falou que era 3 vezes por semana. É incrível que isso é uma técnica do aluno novo ou do colaborador novo, né? Passar mal. Passar mal, deu uma dor de barriga, preciso que você me ajude aqui no degradê. Nossa, velho. Me deu aquele teto preto, baixou a pressão, ele viu que tá difícil, ele passa mal. Então eu não conseguia terminar no degradê, ele me passou o contato de uma barbearia em Niterói, até mesmo porque eu era de Niterói, e ele tava com esse contato no bolso. As coisas foi muito assim, de Deus mesmo. Eu perguntei ele no ato se tinha alguém para poder varrer chão e tal. E ele falou que tinha esse contato de um folguista para trabalhar 3 vezes por semana e ganhar 80 reais por dia. Eu já fiz a minha conta ali na minha cabeça rápida e vi que era bom para mim naquele momento. Fiz contato com a empresa, o cara falou que não era diária, ele pagava metade da produção, ou seja, 50% da comissão. E eu fui para dentro. Dia 2 de janeiro de 2017 eu entrei na barbearia, trabalhei em Niterói, já era um bairro de Zona Nobre, mas o corte era 20 reais. E no primeiro dia eu cortei 12 cabelos, fiz 120 reais. Na minha cabeça eu falei, vou ficar rico. Com 120 reais naquele dia ali. Aí eu falei, é possível eu ficar rico na barbearia de alguma forma. E ali começou. Então assim, não foi nada de glamour, eu fiz para me sustentar de fato. Não sabia fazer degradê, não sabia cortar cabelo. E eu entrei na barbearia sem saber mesmo, entendeu? Com pouco tempo de curso, fui concluir o curso já trabalhando, e aí começou ali em Santa Rosa, em 2017. 2017, muito bacana. 2017, sua idade era? Eu tinha 27 anos. 27 anos. 27 para 28 anos. Eu ia fazer 28 anos. Show de bola. Hoje o seu negócio é um negócio sólido, né? Sólido. A gente está na casa de 1 milhão já. Um negócio que gira, né, de forma bem assertiva, né, as engrenagens, tudo em seus devidos lugares para fazer o negócio girar de forma bem completa. Ô Santos, não vou perguntar qual é o segredo, porque para cada profissional existirá um segredo que for usado, né? Mas hoje, para você encontrar esse flow, para você encontrar esse equilíbrio no seu negócio, qual foi o principal caminho que você viu necessidade em trilhar? Então, desde o início, uma das coisas que eu sempre fui aficionado foi saber, conhecer as coisas, como que as coisas funcionam. Ironicamente ou honrosamente, você foi o primeiro workshop que eu fui, lá em São Gonçalo. Você e o Cleiton Guimarães, lá no Distribarber. Com o Sebastião, né? Exatamente, Sebastião. Eu lembro. Sebastião da Distribarber. Você foi o primeiro workshop. A sua técnica de fade me ajudou na minha técnica, né? Eu peguei parte da sua técnica para desenvolver as minhas próprias técnicas. Então, assim, desde o início, eu sempre investi em bons equipamentos e em conhecimento. Porque o que acontece, Max? Eu já estava velho. Né? Tem barbeiro que hoje em dia entra na barbearia com 13 anos. Eu já estava velho.
Eu estava com 28 anos, eu estava casado, com filho, eu não tinha tempo a perder. Sim. Então a única coisa que eu poderia fazer é, eu tenho que ganhar esse tempo dos caras que já começaram antes de mim. Então o que eu fiz? Eu peguei o tempo que eu tinha livre, que era bastante, afinal de contas eu estava começando agora na barbearia, e otimizei ele em conhecimento. Então eu fiz muito workshop, fiz os seus workshops, fiz outros workshops também lá, com o Deivão. Comecei a ir para esses eventos, assim que possível, do Conference, comprei cursos online, fazia uso demais de vídeos do YouTube, consumia isso horas por dia, por dia. Então eu fui entendendo que existe um mercado na barbearia que ele é muito diversificado, ou seja, você tem várias realidades, você tem uma realidade de comunidade, tem uma realidade de periferia, tem uma realidade de área nobre, tem a barbearia que entra por preço, né? Tem a barbearia que entra por custo-benefício, tem a barbearia que entra por valor. Então você entendendo exatamente todas essas realidades, você estudando para isso, entendendo como é que funciona o negócio em si, você consegue criar o seu estilo para a sua região, para a sua área. E aí você consegue ser mais assertivo, tendo em vista que você vai perder tempo, você não vai perder aquele tempo errando, né? Porque existe aquela diferença, né? O tolo ele erra e ele vai cometer o erro novamente, né? O inteligente ele erra e vai consertar esse erro, ele não vai errar novamente. E o sábio ele pega o erro dos outros e ele já evita antes. Então o conhecimento ele faz muito isso. Ele acelera, ele é um acelerador de um crescimento de um negócio, um crescimento de uma técnica, profissionalmente, em termos de gestão, na área empresarial. Então eu fui buscar conhecimento para poder eu ficar o máximo munido e protegido das coisas que poderiam dar errado no meu negócio. Isso aí foi o que... buscar conhecimento. Foi o que eu fiz e fiz de forma muito intensa porque eu não podia perder tempo. Entendi. Bom demais. Ô Santos, existem, como eu falei, segredos do Max dos Santos, segredos do Luan Bandeira, são segredos de grandes referências que lideram grandes negócios, né? E qual foi o seu segredo e qual foi o seu grande desafio para estar chegando num nível que você chegou? Uma barbearia muito bem estruturada, numa área muito boa, uma equipe muito bem padronizada, que cumpre ali todos os processos operacionais do estabelecimento. Qual foi o segredo e qual foi ali os desafios? Certo. Vamos primeiro para o segredo, então. O segredo está em pagar o preço. Ou seja, para você ter acesso a algumas informações que são importantes para o seu negócio, você tem que pagar um preço. Que preço é esse? Estar perto de pessoas que já venceram. Isso é fundamental. Então, não adianta você querer ter o resultado que o cara tem se você não entende como é que ele faz aquele resultado. Sim. Então, tem uma frase que eu ouvi do Elias uma vez no YouTube, é que se você quer ter um resultado que você não tem, você tem que fazer uma coisa que você não faz. Então, eu entendendo dessa forma, eu fui pagar o preço. Então, assim, eu investi literalmente o dinheiro que eu tinha, ou seja, abri mão de muitas coisas. Eu fui ter o iPhone já depois de ter barbearia. Eu fui ter carrão depois de ter barbearia, enquanto hoje você vê barbeiros entrou na profissão de um dia para a noite, o cara já tem iPhone, moto, carro, e aí ele não entende por que está sendo difícil para ele construir uma barbearia, construir um negócio sólido. Então, o meu segredo foi, eu paguei o preço, eu fui lá e investi caro, invisto até hoje, mesmo tendo já uma barbearia rentável, saldo positivo, dando lucro, eu invisto até hoje em conhecimento, para poder eu entender como é que funciona a dinâmica daqueles que estão sempre acima da gente. Porque quando você paga para estar numa roda onde que você é o menor, aquela roda, aquele círculo ali, ele te força a subir. Então assim, a ideia é a gente sempre estar cercado de pessoas que estão muito à frente da gente. Então eu paguei caro para estar cercado dessas pessoas, porque só a atmosfera que ela gera para a gente faz com que a gente se sinta a necessidade de crescer o tempo todo, porque a gente não pode ficar muito para trás, porque senão esses caras se tornam inalcançáveis. Então eu sempre paguei muito preço por isso. E qual foi o meu maior desafio, que foi a outra pergunta, foi a parte financeira, porque como eu vinha de uma falência aos 21, 22 anos, conseguir crédito numa proporção que eu precisava era muito desafiador. Então o meu crescimento, embora tenha sido assim
rápido, podendo-se assim dizer, né? Porque, pô, sou barbeiro há 8 anos e alguma coisa, 8 anos e pouco. 8 anos e 4 meses, que a gente está no mês 4, né? Sou barbeiro há 8 anos e 4 meses e eu já tenho 2 barbearias, a gente fecha faturamento anual na casa de milhões. Então, assim, eu já tive um avanço, só que esse avanço poderia ter sido muito mais otimizado se eu tivesse tido o acesso ao entendimento de como é que funciona a parte financeira, que eu fui tendo depois que eu fui investindo. Então, o meu desafio sempre foi o financeiro, que era conseguir um capital mais rápido, quando eu não podia, por causa da falência que eu tive antes. E o segredo estava em você buscar e pagar para estar perto de outras pessoas. Você estar perto das pessoas que já fazem acontecer o negócio. Entendeu? O barbeiro ele tem essa limitação. Ele gosta de ser o maior da casa dele. Porque o barbeiro ele tem um hábito de ganhar bem. Né? Ele ganha bem. Naturalmente ele ganha bem. Normalmente um barbeiro ganha aí 3, 4 salários mínimos, uma média. E aí às vezes ele já é mais bem pago, então ele se sente super confortável. Eu nunca aceitei isso. Eu quero estar sempre subindo. Sempre tem que ser uma escalada. Sim, muito bacana. Você falou muito sobre a palavra conhecimento, né? A gente sabe que o conhecimento ele é transformador. O conhecimento ele nos liberta dos nossos medos. E isso é bíblico, Sim, né? Oséias 4. E assim, qual ou quais tipos de conhecimento você, na sua trajetória, Santos, achou ser necessário obter para que você viesse ter os resultados que você queria ter? Porque você falou, eu vim de uma falência aos 21 anos e tal, mas eu sonhava em ter os resultados X. Então, automaticamente, quando a gente tem essa visão do nosso amanhã, um plano é criado. E dentro daquele plano que foi criado, a gente tem ali algumas opções, algumas escolhas do que a gente vai precisar fazer. Eu vou estudar isso aqui, eu vou estudar isso. Ah não, vou estudar isso aqui agora não, vou investir o dinheiro nessa outra ponta. Falando sobre os conhecimentos que você se deparou ao longo dessa sua jornada, eu queria que você citasse 3 tipos de conhecimento que foi necessário para que o Santos hoje, empresário no mundo da barbearia, pudesse existir. A gente tem o conhecimento de que o que é importante eu posso fazer a escolha de ter ou não ter, fazer uso sim ou não. Agora o que é necessário não tem como, eu preciso ter aquilo ali para conseguir dar o próximo passo. Beber água não é algo importante, é algo que é necessário, é necessidade do ser humano beber água, se não beber ele morre. Então é o tipo de conhecimento que foi uma necessidade na tua vida, na tua trajetória, para que hoje você pudesse se tornar esse profissional que você é. Sem esse tipo de conhecimento adquirido, não iria existir o que existe hoje na sua história profissional. Mano. Certo. Então, primeiro fator, eu vou te dar 2 panoramas bem rápidos para que as pessoas possam se colocar no lugar. Então, primeiro, o barbeiro Santos. Ou seja, como Sim. eu comecei. Então, a primeira coisa que eu fiz como barbeiro era um colaborador. Então, eu entendi que eu tinha que ser o melhor daquela barbearia ali. E esse era o meu objetivo. Eu tinha que ser o melhor. O que eu poderia fazer para ser o melhor? Eu tinha que ser o melhor tecnicamente, melhor no atendimento. Então, eu tentei que ser o melhor tecnicamente em todos os aspectos de um atendimento. Ou seja, ser o melhor em todos os aspectos que envolvem um atendimento. Tanto na qualidade do corte, quanto na qualidade da conversa, quanto na qualidade da minha apresentação pessoal. Então, eu fui buscar conhecimento técnico, porque eu entrei como colaborador. Eu precisava ser um colaborador de sucesso para eu poder pensar em qualquer outra coisa posteriormente. Então, primeiro fator, primeiro ensino, primeiro estudo, técnica. Então, eu busquei ser o mais técnico possível e fiz todos os cursos que eu poderia pagar, que eu poderia estar presente, que eu poderia ter acesso, que eu fazia ali mais sentido para mim naquele momento. Na sequência, quando o Santos se torna um dono de barbearia, eu cometi vários erros. Por quê? Porque eu só tinha tido conhecimento técnico. Então, aí eu passei a procurar o conhecimento em gestão, como gerenciar uma empresa. Então, quando você fala de gestão, tem vários aspectos. Você tem o aspecto de marketing,
você tem o aspecto contábil, você tem o aspecto jurídico, você tem o aspecto de equipe, de liderança. Então, isso tudo está dentro de uma gestão do seu negócio, né? Então, eu fui entender um pouco mais sobre gestão, ou seja, ter a visão de como o meu negócio poderia ter um panorama e aumentar o valor do meu negócio, como que poderia gerar mais valor para o meu cliente, para poder a gente ter essa troca, né? O cliente receber o atendimento dele dentro de um padrão que a empresa proporcionava e eu ter, né, o retorno desse cliente investindo na barbearia com o seu tempo e o seu dinheiro. Então eu aprendi tecnicamente, depois eu fui para gestão. Dentro da gestão eu fui entender um pouco melhor a parte jurídica e contábil. Então eu boto isso aí muito junto, porque é muito ligado uma com a outra. Então outro ponto que é importante para o seu desenvolvimento na barbearia é você entender a parte jurídica e contábil da sua empresa. Porque um erro jurídico pode simplesmente te fechar. Um erro contábil, ele também pode te fechar. Então, assim, embora você possa entender um panorama geral, é claro que a gente pode contratar pessoas para fazer esse trabalho. Hoje eu tenho pessoas que fazem esse trabalho, só que eu tenho que entender para ver se esse trabalho está sendo feito de forma correta. Eu sou o fiscal da minha própria empresa, então assim, eu tenho pessoas para fazer aquilo, mas eu estou ali sabendo exatamente o que ele precisa fazer para que o meu negócio flua de forma saudável. Então, quais são os pontos? Técnico, foi como eu comecei, parte técnica, me forcei ao máximo me tornar uma pessoa tecnicamente capaz de fazer qualquer trabalho. Depois eu fui entender o panorama generalizado de gestão do meu negócio, como eu poderia me posicionar, as formas, como eu falei antes aqui. Ou eu vou entrar com valor, que é por preço, né? Então eu entrei por preço no início, me tornei custo-benefício na sequência e depois eu comecei a trabalhar a parte do valor da empresa. Então hoje a gente está chegando próximo do valor, né? do estilo de negócio traído por valor. Então eu precisei entender essa gestão, para onde eu iria, como que eu poderia utilizar, e aí o meu próximo desafio foi a parte jurídica, porque como eu achava que era tudo meio corrido ainda, eu poderia palpar tudo, poderia fazer tudo sozinho, essa parte do jurídico contábil deixava meio aquém. Depois que eu fui entender, aí o meu negócio foi potencializado, que eu tive acesso a crédito do banco, pude entender melhor como que a gente pode resguardar o nosso negócio de um barbeiro que talvez queira desprocessar. Então são coisas que, se você quer ser um dono de barbearia, um barbeiro dono de barbearia, você tem que saber disso antes de montar uma barbearia. Eu entrei como barbeiro primeiro. Então, primeiro eu evoluí tecnicamente, gestão, contábil e jurídico. Foi meus primeiros pontos que eu precisei entender de fato. Se você é só um investidor, por exemplo, e está querendo entender, primeiro fator, você tem que entender como funciona uma barbearia. Então, gestão, marketing, contabilidade e jurídico. Então, você poder entender como que funciona a estrutura de uma barbearia em si, a gestão generalizada, o marketing, ou seja, o marketing completo. O marketing não é só Instagram, é o marketing completo do seu negócio. E aí você entender de fato o que você precisa da gestão de contábil e jurídico para você, que não é da área, não ser surpreendido e acabar tendo o seu negócio lesado por um barbeiro com mais intenções. Sim, muito bom. A gente percebe muita clareza, maestria e segurança quando você fala do seu negócio. Isso é muito bom, isso faz a gente entender que hoje você opera o seu negócio de forma muito sábia, muito assertiva. Foi muito difícil para você conseguir alcançar esse flow, Santos? Por quê? Tem muitos barbeiros que sabem o que precisa ser feito, mano. O cara sabe como que tem que fazer ali as coisas e tal, mas eu não sei se é algo pessoal, eu não sei se é uma falta de um determinado conhecimento que ele ainda não identificou, que ele precisa adquirir, mas ele é como se tivesse um retardo na hora de operar o próprio negócio. E você falando, a gente consegue perceber que é como se estivesse vendo você operar o negócio, tá? E fosse tudo ali muito bacana, como se fosse uma máquina bem automatizada, entendeu? Então eu queria saber de você se você ainda hoje tem muitas dificuldades em operar o seu negócio ou não. Não, Max, todos os processos como estão
muito bem estabelecido, funciona tudo meio que no automático e eu só preciso averiguar cada ponto. Eu só preciso olhar se está tudo ok ou ainda é muito braçal ali, é muito neurônio queimando. Como é que tá o esquema, o giro? Eu se tá, cara. Tá. Então, hoje, se eu não quiser ir para a barbearia funciona normalmente. Eu ainda atendo em uma das unidades, atendia nas duas, eu dividia meu tempo. Hoje eu não atendo na unidade 1, eu atendo só na unidade 2. E eu não preciso estar na unidade 1 para que ela funcione. Tudo vai funcionar como deveria estar. É claro que o negócio, né, o boi engorda com os olhos do dono. Né? Então, assim, é claro que eu estou presente ali de tempos em tempos, até mesmo para motivar a equipe, para eles entenderem que eu estou acompanhando o resultado deles, eu acompanho o resultado da minha equipe dia após dia, então eu vejo todos os crescimentos de casa mesmo, no telefone, onde eu estiver, eu acompanho esse resultado e quando eu vejo que o resultado está sempre excedendo às vezes as expectativas, eu já entro em contato com a equipe, falo com ele, pô galera, parabéns, é isso aí, vamos para cima e tal. Então eu tento manter esse ajuste fino. Hoje a minha esposa, ela trabalha na unidade 1 e eu fico mais tempo na unidade 2. Mas em termos de execução, a gente trabalha pontualmente. A gente trabalha às vezes emitindo um relatório. Hoje eu estou vendo a entrada de um gerente para isso, né, para poder fazer essa emissão de relatórios, para ele poder ajustar isso de forma mais sensível. Então a ideia é ele se tornar o cara que vai executar o que a minha cabeça pensa, porque a gente está sempre ligado com outros barbeiros, outros donos de barbearia, outros mentores, então eu trazer essa expertise e ter alguém para executar, porque hoje ainda eu que executo as ideias. E aí a minha dificuldade e a dificuldade da maioria das pessoas no início é a maturidade. Eu poderia ter mais barbearias hoje do que eu tenho hoje, porque eu não tinha maturidade na época que eu precisava ter. Maturidade de quê? De lidar com o dinheiro. Né? Porque o barbeiro, ele tem uma base onde que normalmente ele vem de uma família mais pobre, mais humilde. Né? Sim. Então esse é o público que chega na barbearia para se tornar um barbeiro, para ter sonhos de ter uma barbearia. Então o que acontece? Quando você vive na escassez durante muito tempo, quando você tem um pouco mais se torna um pouco mais abastado, a tendência é você perder a mão. Né? Então assim, eu perdi a mão muitas vezes porque eu não tinha maturidade. A gente queria ter as coisas que a gente iria ter no futuro, mas a gente queria ser imediatista. Então hoje, o que mais dificulta no crescimento do barbeiro e das barbearias são a maturidade dos donos. A maturidade, até mesmo quando o cara é um colaborador, quando o barbeiro é um colaborador, ele ter a maturidade de entender que ele pode avançar coisas muito grandes no futuro, muito mais rápido do que se ele ficar tentando alcançar agora, por exemplo. Coisas básicas. Às vezes o cara vai lá e compra um iPhone. Pô, ele precisa de um iPhone. Ele precisava comprar um iPhone 16? Aí às vezes o cara ganha 3 mil por mês, o cara vai lá e me compra um iPhone de 10 mil. Será que ele precisava ter uma moto agora? Uma motona agora? Será que ele precisava ter um carrão agora? E quando eu vou olhar a barbearia dele às vezes não tem recepcionista, às vezes a barbearia do cara não tem um ar-condicionado, às vezes a cadeira está quebrando, às vezes a estrutura do negócio não está legal, mas ele está andando de HB20 zero. Entendeu? Ele está andando de Jetta, entendeu? Então assim, antes de você pensar no seu crescimento, no seu posicionamento como uma pessoa que já está tendo sucesso, seu negócio tem que resplandecer isso. Então hoje as minhas duas barbearias, elas resplandecem isso. Quem entra lá, eles entendem que teve um cuidar naquilo ali. Né? Então eu tive a maturidade para entender daquilo ali. Mas o crescimento mental ele vai até hoje. Por isso que eu estou sempre em mentorias para você poder pegar a expertise de outros colaboradores, de outras empresas, de outros mentores, para você consolidar a sua cabeça. Para que nunca deixar aquilo ali subir para a tua cabeça e acabar você punindo o seu próprio negócio e tolhindo, né, a sua capacidade de crescimento. Muito bom, irmão. E hoje isso é um gap muito grande, né, cara? Para o mundo da barbearia, para esses barbeiros que infelizmente ainda não conseguiram enxergar, abrir os olhos. O cara acha que entrou 500 no dia, os 500 é dele. É dele. Vai tá ali rico, e já gasta os 500. Tá ricão. Tá rico. Só que não é dessa forma. Se não houver uma gestão, nem o bolso da tua calça é teu, quanto mais o dinheiro que está dentro dele. Exato. Então fique esperto, beleza? Cola com quem já chegou,
para você chegar também. Se o objetivo é chegar em alcançar um vasto conhecimento em gestão de barbearia, cola quem já chegou, fechou? Vamos para cima que é sucesso. Santos, recentemente você participou de um quadro com o Lincoln, né? Um quadro bem bacana, falando sobre o trabalho de assinatura. Isso é bem legal, é um trabalho que assim tem sido muito discutido, né, no cenário da barbearia. Tem gente que até se degladia. O pessoal briga com força, né? Briga com força. Vale a pena, não vale, não sei o que, eu faço assinatura, eu não faço. Eu não me meto nessa briga não, meu amigo. Isso é briga de cachorro gigantesco, isso é briga de lobo. E eu queria que você falasse sobre essa modalidade no mercado de barbearia. Eu não sei se isso é novo, eu não sei se é algo que retornou, entendeu? Ou se é algo novo, foi lançado agora nessa febre e nesse crescimento que o mercado de barbearia ele está tendo. O mercado de barbearia ele movimenta muita coisa, ele é 13%. 13% da 13%, vai falhar a memória, mas não vai não. É 13% do montante global movimentado financeiramente. Só a área de barbearia. E eu tava perguntando, cara, essa informação tá certa? Porque eu tava falando sobre isso. É muito dinheiro. É muita coisa. Então o mercado de barbearia ele tá muito aquecido. E eu não sei se isso é novo ou se isso já existia e alguém pegou o velho, fez uma transformação e o negócio bombou, o negócio explodiu. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa modalidade. Então, aqui no Brasil, quem lançou isso foi o Lincoln. Quem começou com esse negócio de barbearia por assinatura foi o Lincoln. Ele disse, né, que trouxe isso de outros caminhos, de outras ideias. Ou seja, não existia isso voltado para barbearia, não. Ele pegou isso, é um insight de outros negócios e ele atrelou o negócio dele. Mas essa briga que a galera faz com o lance da barbearia realmente é o que o Oséias 4 está falando lá, né? O povo perece por falta de conhecimento. Sim. E eu pereci também, porque eu não entendi exatamente a barbearia por assinatura. Eu aceitei aquilo que eu ouvi dizer de outras pessoas, ou seja, eu não estudei a fundo aquilo ali, então eu aceitava que as pessoas falavam que aquilo ali não dava dinheiro. E eu tive colaboradores dentro da minha equipe, dentro da equipe ali até hoje lá, que vieram do cenário de barbearia por assinatura e eles não aceitavam. Então assim, não dá dinheiro, não é legal, não é legal, não é legal, não é legal. Então eu falei assim, ó, já que não é legal, tá todo mundo falando não é legal, mas ninguém entende nada na verdade. Então vamos procurar quem tá dando certo com isso, quem tá vendendo a ideia de que tá dando certo pra gente poder compreender. Tudo na sua trajetória profissional e empresarial é conhecimento. Né? Para você galgar uma estratégia nova, você tem que saber se ela se aplica dentro da sua realidade. Então, o primeiro fator, barbearia por assinatura não é para todo mundo. Sim. Primeiro fator, não é para todo mundo. Não é para todos os negócios. Vai depender do seu negócio. Para você entender se é para você ou não, você tem que entender a fundo do seu próprio negócio. Para você entender se você pode expandir, se você pode chegar a algum lugar mais alto com a estrutura que você tem hoje, com a modalidade que você está utilizando hoje com o seu negócio, se você pode explorar mais a região que você está. Então, você saber exatamente se você está nesse nível, ó, já explorei tudo que eu tinha. Então, agora o único segredo, a única coisa que eu posso correr aqui é a barbearia por assinatura. Para isso, você tem que entender os seus números. Então, eu fui até o Lincoln e o Lincoln foi desmistificando tudo isso. A gente participou lá do reality lá deles também, para poder a gente entender o que é de fato a barbearia por assinatura. Porque na minha cabeça era o seguinte, eu vou deixar o cara pagar 2 cortes de cabelo, esse cara vem 4 e acabou, meu irmão. Eu vou tomar um prejuízo, eu tô ganhando aí, digamos aí, R$100 do cara, e o cara tá, o meu corte de cabelo tá valendo 25. Pô, mas eu cobro 50, por R$55. Como é que meu corte de cabelo vai durar R$25? Essa era a visão. Só que aí eu fui entender que não é valor monetário que o cara ganha. Você está comprando o tempo dele. Então o barbeiro ele ganha pelo tempo de trabalho. E aí eu fui entendendo, fui buscando, vi a realidade para aplicar isso dentro de uma das unidades, coloquei e já deu certo de cara. Porque eu entendi que aquela unidade estava precisando disso naquele momento. E aí o pessoal sempre reclama, mas aí o barbeiro não trabalha demais? Porque o cliente vai vir várias vezes. Ó, eu puxei um relatório hoje de manhã e dentro do mês passado a gente teve uma média de retorno de 2,13%.
Então, ou seja, a cada assinante vem 2,13% vezes no mês. Só que o cara paga 2 cortes. Então eu estou dando 0,13 corte para ele, que isso nem existe. Sim. Ou seja, o que significa que no montante, no tempo total, eu tenho um assinante que vem uma vez, o cara paga 2 cortes, mas ele vem uma vez. Vem gente que vem 4, tem gente que vem 2, tem gente que vem 3, tem gente que vem 1. Quem vem 4 são poucos. A gente vendeu bastante assinatura para quem só vinha uma vez no mês. Sim. Então se ele vier 2, para ele já é vantagem. Já está na vantagem para ele, já está tendo um desconto para ele. Então hoje, no montante, se você pegar isso numa larga, ou seja, pegar isso no anual, a taxa de retorno desse cara vai ser 2, talvez até menos de 2. Aí você descobre que aquele cliente que te dava um corte por ano, no meu universo aqui, vamos botar aqui um valor redondo, R$50 por corte de cabelo. Esse cara cortava uma vez por ano, uma vez por mês. Em 12 meses esse cara vai me dar R$600. Beleza? Só que agora eu vendi uma assinatura para ele, eu vendi o conceito de assinatura para ele. Quanto que esse cara vai me dar? Eu vendo uma assinatura para ele a R$99. Quanto que ele vai me dar de dinheiro no ano? R$1.200. Eu simplesmente dobrei um faturamento que era R$600, passou a ser R$1.200. Mas ele faz uso agora de mais atendimento. Mas no totalitário ele só vai fazer uso dos R$1.200. Então assim, ele vai acabar usando os R$1.200, mas ele não me daria os R$1.200. Sim. Eu fiz ele dar os 1.200. Então é ter essa concepção que eu fiz aquele cliente gastar mais, pô, isso aí simplesmente abriu a cabeça do negócio. Aí você falou assim, então quanto mais assinante, melhor. Porque no quantitativo só vai vir a meia dúzia, só que vem tarada por cortar cabelo. Sabe, o cara vem 4 vezes, tem gente que vem 6 vezes. Sim. Mas isso aí é 1,315. É assim, tem uns barbeiros que aplicam a parada de... Eu não faço, mas eu acho que isso é de forma irregular. O cara bota ali um plano mensal, né, assinatura, R$39,90. Tipo assim, R$39,90. E aí o cliente dele vai cortar 4 vezes, ou 5 vezes, ou vai cortar 2 vezes, não sei. Só que o valor do serviço seria em torno ali de uns R$40, uns R$45. Isso é pelo que eu já vi assim de alguns lugares, e eu acredito que isso é irregular. Isso quebra o negócio. Isso quebra o negócio dele. Na verdade, ele não quer ter o trabalho de buscar clientes e ele bota um preço para que as pessoas sintam a necessidade de cortar ali pela vantagem. Aí ele bota, sabe o quê? Corte ilimitado, R$39. Aí eu, que não faço o uso do trabalho, né, de assinatura, tô pensando Você assim, acha que ele é coisa de maluco. Que coisa é essa? Corte ilimitado, R$40 que você só pensa na minoria, que é o cara que vai vir 3, 4 vezes, né? Tu fica, o cara vai R$40. R$6 por corte. Poxa, eu acho que não vai dar certo e tal. Como que isso funciona, Santos? Então, é aquilo, né? Ele montou um negócio e está tentando, de forma predatória, fazer com que os clientes vão para a barbearia dele. Então ele faz essa medida maluca, sem nenhuma base. Na maioria das vezes, sem uma gestão para calcular se aquilo realmente vai dar retorno, né? Então, por que hoje a gente tem lá? A gente cobra um pouco a menos de 2 cortes, pouquinho a menos de 2 cortes, e a média de retorno do cliente é 2. Por quê? Porque se o cara paga 2 cortes ou um pouco a menos, se ele vem 2 já é o suficiente para ele. Sim. Agora, quando o cara paga um valor muito alto, ele vai precisar vir muito. E aí o que vai acontecer? Esse cara vai vir muito? Vir muito não é o problema, ele está pagando mais, certo? Só que a inadimplência dele vai aumentar, ou seja, ele vai começar a cancelar porque nem sempre ele vai poder vir. Nem sempre ele vai ter a disponibilidade, aí ele vai começar a ter a visão que não é vantagem. No inverso, ou seja, aquele cara que paga muito barato, o que pode acontecer também é ele não ter a credibilidade da empresa. Sim. Porque o cara vai acabar explorando a empresa porque é muito barato. Mas esse cara também não vai dar tanto valor àquele negócio. Um exemplo meu, quando eu cobrava R$30 na minha barbearia, e era uma barbearia na zona nobre da cidade. R$30 o corte? O corte. Não, o corte. R$30. Teve gente que não entrava na minha barbearia. Por quê? Porque era R$30. Sim. Aí quando eu montei para 50, aí eu comecei a receber pessoas que nunca entraram. Por que eles voltaram? Porque eles associam o preço com o valor do seu negócio.
Você acha que o assinante vai olhar para aquilo ali, R$ 39,90, ilimitado, ele vai pensar assim, mas esse cara vai capinar minha cabeça. É isso que ele vai pensar, mas ele vai falar, cara, esse cara, será que ele vai usar uma máquina normal ou ele vai usar uma foice para poder cortar? Porque por R$ 39,90 não faz sentido. Esse serviço não tem valor para ele. Sim. Se não tem valor para quem está cobrando, não vai ter valor para quem está recebendo o serviço. Exato. Então o valor, seja ele por preço, custo-benefício ou o valor mesmo do negócio, a percepção de valor do cliente é importante. Sim. Então, como eu disse, eu tinha um cliente que cobrava R$30, com uma estrutura linda ele não entrava, porque era R$30. Quando eu aumentei para 50, ele entrou. Ele credibilizou, ele associou o meu preço de 30 a uma má qualidade. Uhum. Por 39, eu nem me arriscaria a estar nessa barbearia. Sim. Eu não deixaria ele fazer o pezinho do meu cabelo. Uhum. Se ele falar, ó, R$39, você pode fazer aqui o pezinho. Eu não pago para fazer o pezinho uma vez por dia. Por quê? Porque a chance de você conseguir um profissional que está ganhando legal para exercer um bom trabalho é mínima. Sim. Hoje eu tenho um barbeiro na minha equipe que eram contra a assinatura, que o que ele ganhou de comissão da assinatura no mês passado foi 50% do faturamento dele total. Ou seja, o cara botou 3 mil no bolso de assinatura, ganhou 10 mil. Dos 10 mil, 3 mil foi assinatura. Olha só, da onde que ele ia tirar aquilo? Entendeu? Agora, se esse cara ganha R$800, R$700, você acha que esse cara vai entregar um bom atendimento? Porque você investe em equipamento, você investe em treinamento, você investe em curso, você investe seu tempo. Chega lá, o barbeiro ganha R$1.000 e poucos. Eu não aceito que o barbeiro ganhe pouco. Já aviso pra vocês, tá? Barbeiro na minha equipe tem que ganhar dinheiro. Eu não aceito menos que ganhe dinheiro. E assinatura de R$39,90, R$50 não dá pra ganhar dinheiro com isso. Não dá. Denigre, né, a modalidade. Eu acho que esse equilíbrio é que torna o negócio um sucesso. Esse equilíbrio. Você conseguir somar ali a entrega, vocês entregam pouco menos do que 2 cortes. Tendo ali quase que a certeza de que o cliente vai voltar ali no máximo 2 vezes. Que alguns voltam 3, 4, mas a maioria vai voltar 2. Então, ou seja, ele tá me pagando 1, agora ele me paga 2. Então, assim, eu fiz ele me pagar mais dinheiro por cliente, né? Que quando a gente fala de números, tem o ticket médio. Sim. Ticket médio por cliente, ticket médio por atendimento, ticket médio por barbeiro, por profissional. São 3 tipos de ticket médio diferentes que você tem que analisar no seu negócio. Então, assim, quando você pega assim, o ticket médio hoje por cliente da minha equipe, da minha empresa, é R$100. Então, assim, cada cliente que eu tenho me paga pelo menos 100 prata. Essa é a média. Entendeu? Então, se ele corta 2 vezes no mês ou corta uma, antigamente ele só pagava 50. Sim. Só vinha uma. Agora ele paga 100. Aqui ele venha 2, que ele venha 3. Mas é um dinheiro que eu não ganharia dele. Se eu não ganharia, eu estou aumentando automaticamente o meu faturamento. Muito bacana. Um papo um tanto interessante. Na sua barbearia, digita aí, como é que é? É assinatura? Não é assinatura? Você curte esse trabalho por assinatura? Não curte? Vai, chama aí no comentário aí, taca fogo aí no comentário, fechou? Porque eu vou lá e vou olhar e vou comentar também. Santos, eu tava falando aqui com o Luan que eu faço de uma forma diferente lá na minha barbearia, né? É uma espécie de pacote mensal. Eu vi vantagem, isso me traz uma previsibilidade, faz com que eu também induza o meu cliente a cortar mais vezes no mês. Isso para mim é interessante para os clientes que não tinham uma recorrência legal na barbearia. E aí, com essa ação do pacote mensal, eles passam a ter ali uma certa recorrência. Porém, vamos supor assim, eu fico meio preso a eles também, porque o cara já pagou 4 cortes, que ele não iria cortar no mês, mas pagou 4 cortes, e eu tenho que estar ali para atender ele as 4 vezes que ele pagou, né? Então, assim, é bem diferente do plano ali de assinatura, porém eu consigo fazer com que o meu cliente gaste um pouco mais, aquele cliente que não ia gastar 4 vezes na minha barbearia. Certo. Então ele pega todo mês, paga ali um determinado valor. O corte de R$45, ele paga 40 em 4 cortes.
Eu perco ali R$ 5 em cada corte. Isso é R$ 160. Isso. E aí, tipo, tem ele ali 4 vezes. Isso é 2 pacotes. O corte de 45 é aquele corte mais básico que eu demoro aí, tipo, meia hora para poder fazer. Só que eu fiz em meia hora, mas o agendamento é em 1 hora. Então, qual é uma das sacadas que eu faço? Cada cliente de pacote eu preciso, no mínimo, fazer aquele serviço ali em meia hora para que me haja um espaço para fazer um próximo atendimento junto àquele horário ali, entendeu? Então é como se eu tivesse em 1 hora de serviço feito um atendimento de pacote e um atendimento avulso que não é de pacote. Então eu sempre tento trabalhar desta forma. Como que você vê isso? Porque eu tenho um olhar, o olhar do Max dos Santos ali, que faz aquele trabalho, e você, com certeza, pegando alguns diagnósticos do que eu estou trazendo para você, vai ter uma visão muito mais avançada, porque já trabalha com plano de assinatura, já tem uma expertise muito mais além nesse negócio de recorrência. Então, o que você vê? Talvez tenha barbeiros que estão nos assistindo, que trabalham dessa forma, e o que você vai passar possa me aperfeiçoar eles também. Certo. Então, entendi exatamente o que você está falando, Marcos. E eu vou te fazer depois uma pergunta retórica, que eu sei que você vai querer responder pela opção mais viável. Né? Eu entendo que se você cria um pacote, esse pacote dá desconto num serviço base e ele junta 4 serviços por mês daquele serviço e ele te paga aí. Ele te pagaria R$45, ele vai te pagar R$40 por serviço e você vende um pacote para ele de 4 serviços no mês. Então aquele cliente te paga R$160, beleza? É isso. Beleza. Então ele tem 4 cortes no mês para fazer contigo. Show de bola. Só que vamos lá. Você lembra que eu falei antes que dependendo do valor que você cobra, se você cobrar um valor muito alto, esse cara acaba tendo que voltar? E aí, se ele começar a não voltar, o que vai acontecer é que ele vai ter o cancelamento desse plano em algum momento. Só que o que rege uma empresa, o sucesso de uma empresa, está na escalabilidade. O que é a escalabilidade? É você poder aumentar a proporção de serviços, escalar o seu negócio. Antigamente talvez tenha começado só o Max botou outro barbeiro, e botou outro barbeiro, e outro barbeiro, e outro barbeiro, então você foi escalando o seu negócio. Aí eu te pergunto, Max, essa gestão que você está fazendo desses planos, se você tem 100 pessoas com planos a R$160, seu faturamento é 16 mil, certo? Então a sua previsibilidade financeira gira em torno de 16 mil reais. Estamos colocando aqui um número hipotético, sim, tá? 100 pessoas te dando um plano de R$160 por mês, te dá uma previsibilidade financeira de 16 mil reais. Só que você manter esses caras é um pouco complexo, porque ele está esticado, ou seja, a utilização do serviço dele está muito próximo daquilo que ele já está pagando. Então, se ele não utilizar, já pesa na consciência dele que ele está tendo prejuízo. Está acompanhando? Então, vamos lá. O que seria mais fácil? Eu vender 100 pacotes de R$160 ou 500 pacotes de 100? Porque 500 pacotes de 100 é 50 mil. O que você preferia ganhar? 500 pacotes de 100 com o cliente pagando 100 tranquilo, podendo ir 3, 4, não importa. Você faturando 50 mil com previsibilidade, ou 100 clientes suado para você manter ele na sua barbearia, porque esses caras têm que ser atendidos, senão eles ficam de cara feia, pagando 160. Você prefere ganhar 16 mil de um pessoal que vai te exigir até o último serviço, ou você vai preferir ganhar os 50 mil dos caras que vão estar pagando despreocupado por você? 50, pô. Aí que está a barbearia por assinatura. Você cobra um valor mais baixo, escala a quantidade de clientes. Então agora você ganha menos, mas você pode vender para muito mais. E o cara que está pagando os seus 100, ele paga tranquilo, pô, porque no mês que ele foi 3, foi bom para ele. Já ganhou um corte. Ele botou R$45 no bolso dele. E no mês que não deu, ele, tranquilo, não foi. Ele pagou o mesmo valor. Então, aí escalar o negócio é que entra o negócio de você ter um pacote preso e você ter um plano de assinatura ilimitado. Você pode botar, hoje eu já tenho aí, ó, de outubro para cá, hoje a gente está com 315 assinantes. É uma previsibilidade financeira de quase 40 mil reais. Você entende que 40 mil reais hoje, talvez é difícil você fazer isso com um plano muito caro? Sim. É muito caro, é muito mais difícil, porque você vai ter que manter a alegria desse cara com ele vindo, ele cortando. Tem que ter agenda para esse cara. Como você falou, você deixa preso a agenda do cara. O meu assinante não. O meu assinante, se tem horário, ele agenda. Se não tiver horário, ele deixa para outro dia. Se ele não vier, tem as regras também que ele não vier. Não pode faltar do nada.
Entendeu? Então, assim, a previsibilidade, a escalar o teu negócio. Imagina, Max, você em casa e já tem 100 mil de assinatura. Sim. Por quê? E são 100 mil, são vários assinantes, 1000 assinantes pagando 100 reais, despreocupado com os 100 reais que ele está pagando. Porque para ele está na vantagem. O outro, se você não conseguir atender ele naquele dia ou ele faltar... Não, dá até briga. Entende que a escala do negócio na assinatura é melhor do que o pacote? Sim. Você consegue escalar mais e você fica despreocupado. Você não vai ter essa necessidade de travar o horário do cara, ou seja, o cara vai ser dono daquele horário. Você não vai precisar correr mais, porque o cara que vai voltar toda semana, a gente sabe que o cara que volta toda semana, o atendimento é muito mais rápido. Então, assim, o atendimento que eu faria em 30 minutos, às vezes eu faço em 15, em 20. E aí você consegue manter uma tranquilidade, diminuir a tua agenda, tudo sistemicamente fazendo. Entendeu? Então, assim, eu optaria pela escalabilidade. Você escalar o negócio numa assinatura, tenho certeza que se a gente sentar para conversar lá na Max dos Santos lá, você vai botar plano de assinatura lá, à torta e à direita. À torta e à direita. Eu sou uma pessoa que eu busco, o segredo é exatamente esse. É você buscar, é você pesquisar. Então eu aproveitei, eu falei, vou estar com 2 caras que são da barbearia por assinatura. E por que não falar? Por que não cutucar a parada ali? Por que não ver conseguir receber uma visão de fora sobre esse negócio, pacote mensal? Eu tenho um cliente lá que paga pacote mensal de R$400 no mês. O cara gasta R$400, ele vai às 4 vezes. É o cara que faz barba, o cabelo e pigmenta. Então, esse cara é o meu cliente mais chato. É o cliente que geralmente eu tenho até discussão se alguma coisa acontecer. Mas por quê? Por conta do valor. O valor é muito alto. Então, assim, o relacionamento ele fica muito quente. Imagina se esse cara começa a pagar 200. Para ele é 50% de desconto. Mas você vai conseguir vender para mais uns 50 caras um pacote de 200. Às vezes você só tinha aquele. Tem como fazer 2 pacotes? Tipo assim, 2 negócios mensal, tipo o de 100. Você pode fazer infinitos pacotes. Infinitos pacotes. Eu tenho na minha unidade do Ingá lá uns 10. São 10 planos diferentes. Tem de cliente que vai de segunda a quarta, de segunda a quinta, de segunda a sábado. Entendeu? Tem um cara que vai cabelo e barba, entendeu? Aí, ou seja, ele adicionou no plano, já tem desconto em qualquer produto e qualquer serviço da barbearia. Então já tem um desconto fixo. Você pode manipular isso, criar um pacote de promoção naquela época, Dia dos Namorados, compra, aí o cara entra, igual as operadoras de telefonia faz, vivo, não sei o que lá, e contrata lá, e o cara faz. Então assim, você pode criar um plano ali, depois você esconde o plano. Você vai deixar o plano oculto, só para quem contratou naquela época fica disponível, depois acabou. Ninguém vai conseguir ter acesso àquele plano novamente. Entendi. Então você entende que você pode manipular isso. Olha só, um cara te dá uma dor de cabeça danada. 400 conto, aí você fica, pô, vou ganhar 400 conto desse cara. Pô, mas é um cara. Imagina se bota ele para ganhar 200 e arruma mais 20 igual a ele. Olha só, você saiu de 400 para 2 mil, Fran. Para 4 mil. Sim. Olha só, você deixou de ganhar, não vou ganhar mais 400 desse cara, não. Eu vou ganhar 4 mil em cima de 20. Aí, pai, O game muda. aí a parada, aí você vai tranquilão. Aí você descobre que daqui a pouco você vai estar tão leve que o tempo que você leva para fazer esse cara que você gastava ganhar 400 conto, você vai fazer metade do tempo. Você não vai se estressar com aquele cara, porque ele já tem a concepção que ele está na vantagem. Sim. O segredo que eu descobri estudando muito é fazer o teu cliente achar que ele sempre está te devendo. O cliente ele tem que achar que está te devendo. Você tem que entregar. A diferença de valor e preço está aí. É você entregar muito além daquilo que ele está pagando. Que aí quando ele paga, ele fala assim, não dá para discutir, né? Eu tô cortando com o Max me entrega demais. A conversa aqui é diferente. Então ele paga tranquilo. Sim. Eu tenho um cliente que me pagou 20 reais e hoje me paga 80, me paga às vezes 200, 150. Você entende que o cara saiu de 20 para pagar 80, para pagar 100. Então, por quê? Porque eu fui aumentando o valor de entrega e aí o preço foi subindo e foi acompanhando. Mas o meu preço está sempre um pouco abaixo do valor. O meu cliente sempre sentia a necessidade de que ele está na vantagem de cortar comigo. Sim. Entendeu? De trocar uma ideia comigo. E a gente troca ideia de tudo. Para poder gerar valor com o cara. Isso traz essa notoriedade, né, cara? O cliente olha e fala assim, não é só um barbeiro. É isso. É isso. Não é só um barbeiro. A ideia é você chegar próximo das pessoas que você gostaria de ser. Essa é a realidade. Hoje eu atendo pessoas com poder aquisitivo, assim,
De sonhar, irmão. De sonhar. E sabe qual é o mais legal? É interessante para ele ser atendido por mim. Continua sendo interessante para eles. Os caras poderiam pegar um avião aqui e cortar cabelo em qualquer lugar do Brasil. Só pelo ato de cortar. Mas é interessante para eles cortarem cabelo comigo. Porque a minha conversa é baseada nas coisas que eles também galgaram para conseguir também. Sim. Então a gente saber mesclar isso entre construir algo para você escalar o teu negócio, mas também personalizar para aquela pessoa, pô, isso aí faz o diferencial. Eu tenho conversa para todos os meus clientes. Tem cliente que gosta de falar de relógio, a gente fala de relógio, sou apaixonado por relógio. Tem cliente que gosta de falar de roupa, eu sou apaixonado por roupa também. E assim, tem cliente que vai falar de carro, eu sou apaixonado de carro. Então eu estou sempre junto do cara, entendendo um pouco do que ele gosta. Sim. E aí o que acontece? Você estreita o seu relacionamento, você gera valor pro cara. Imagina, senta um cara na sua barbearia aí, você está aí panguando, e aí o cara senta com uma condição boa que talvez mude a sua vida, talvez você vai investir em você como um profissional, e você está falando de festa e baile e o cara está querendo falar de negócio, o cara está querendo falar de o que ele comprou, o que ele está afim de comprar. Simplesmente esse cara vai sair da tua cadeira com o tempo, porque ele não consegue ver conexão, ele não vai investir em você, se você não passa autoridade para aquilo, não passa o valor, a oportunidade do negócio. Então, entender o mecanismo ali do seu negócio para você poder gerar valor e ganhar na quantidade. Hoje eu estou recebendo cada vez mais, quanto mais caro eu estou cobrando, mais clientes eu estou recebendo. Sim. Estou recebendo indicação de pessoas que antigamente não viriam. Então assim, até assinatura, os caras vêm e fazem uma assinatura, que eu tenho assinatura própria, assinatura comigo. E aí a assinatura comigo também vai pelo mesmo princípio. Eu tenho um cliente que paga lá a assinatura e só vai uma vez no mês. E a assinatura com o Santos, ela é diferenciada. É um preço totalmente diferente. Só é atendido por mim. Se sentar em qualquer outra cadeira da barbearia, vai pagar o corte da barbearia. Sim. Porque o meu preço é diferente da barbearia. Mas a assinatura comigo dá direito a corte ilimitado comigo, quantas vezes quiser. Sim. O cara pode marcar toda semana. Não tem problema. Se quiser ir no dia seguinte, pode ir. Dia seguinte. Baixou a ordem de serviço, está liberado para agendar novamente. Qual é a experiência que eu tenho disso? Eu devo ter uns 2 clientes semanais só. E às vezes esses caras faltam. 2 clientes semanais. Hoje eu tenho um pouco mais de 20 assinantes, 20 alguma coisa. Mas dos 20 alguma coisa, eu só tenho 1 a 2 que vêm semanalmente. Mesmo assim, às vezes eles dão um gap, porque alguém agenda o horário deles e eles ficam sem agendamento. Mas tá na vantagem para eles. Sim. Porque eles estão pagando próximo dos 2 portes, às vezes vem 3, vem 4. Mas no total, ali no montante, é média de 2. Eu ganharia apenas 1, agora eu ganho 2. Mas, para pensar nisso aí. Peguei a sacada. Essa explicação que rolou, eu peguei o... Pegou a parada, Max? Aí que tá o mistério. Você tá eu peguei o ponto um, de equilíbrio da parada. Ganha de 20. É melhor do que você ganhar muito de 1, é melhor você ganhar metade de 20, pô. De 30, top. Abre o leque, porque aí você, em vez de você ganhar 400, você ganha 4 mil. Turma, vocês estão curtindo o podcast? Podcast bom é isso. Tem que ter exposição de pérola, tem que ter exposição de conteúdo, tem que ser ensinável. Se não for ensinável, se for só groselha, como dizem nos podcasts, só enfeitando pavão. Pô, aí não tem como, tá bom? Então acredito que o conteúdo hoje aqui ele tá sendo muito ensinável. Então, ó, assim como ele falou no início, vai anotando tudo e além de anotar, bota em prática, porque com certeza vai haver novos resultados, beleza? Ô Santos, sobre aquele lance do Legendários. Sim. Algo bem bacana, né? Eu vou agora. Eu vou no próximo Transformador. Você vai no próximo... Dos Barbeiros agora. Dos Barbeiros agora. Alguma coisa te gerou por dentro, né? Para que você tomasse a atitude de ir no próximo Legendário. Então, ao acompanhar, assim, a gente consegue pegar que é um trabalho muito bacana, um trabalho que realmente desperta um novo ser dentro da gente. Talvez um que estava ali guardado e a gente, por conta de muitas coisas que acontecem na vida, não conseguia enxergar. É como se a gente conseguisse enxergar um pouco mais de Deus dentro da gente. Acho não, é isso. A gente consegue enxergar um pouco mais da existência de Jesus na nossa vida. E eu queria te perguntar o que foi que gerou no Santos esse desejo de participar do Legendário. Certo. Então, eu tive uma experiência relativamente parecida com Legendários há uma semana, um pouco mais de uma semana, que foi o Vida Vitoriosa.
É um retiro espiritual mesmo, lá da minha igreja, onde você fica 48 horas off. 48 horas offline. Desligado. Só você e Deus. E aí o que acontece? O que eu entendi daquilo ali? A nossa vida é muito corrida e a gente tem milhões de distrações ao longo do dia. O telefone, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta que edifica, ele também pode ser um potencializador para te destruir. Sim. Então a gente fica o tempo todo distraído com as coisas de negócio, de vida, de família, de trabalho, de corte de cabelo, de Instagram, de TikTok, de YouTube, de tudo. Tudo é um motivo para te distrair. E aí a gente acaba tendo uma desconexão com aquele que nos provê a nossa vida, entendeu? Aquele que provê o tempo pra gente de qualidade, aquilo que provê os nossos sonhos. Então, eu acredito que o Legendário, ele traz um pouco disso, sabe? Ele traz um pouco dessa conexão, porque a gente vai ficar 3 dias numa montanha offline. Offline. É só você e a experiência que você está vivendo lá. Então, trazendo assim para dentro do retiro que eu fiz, é o dia todo você pensando naquilo ali, naquilo que te edifica, naquilo que você realmente precisa. Você começa a entender que existe pessoas também que estão do seu lado ali, que estão no mesmo barco, você não está sozinho naquilo ali. A tua dor é a dor de muitos. A tua dor, a forma como você lida com a tua pode estar sarando a dor de outra pessoa. Então eu percebi muito isso nesse retiro que eu fiz, foi muito edificante, trouxe assim uma visão diferente para mim, até essa aliança aqui que eu estou usando aqui, esse anel aqui, a gente ganha lá no retiro. E a gente não pode falar também o que acontece lá dentro, mas é uma coisa que faz você lembrar, sabe? Estreita o teu relacionamento com o teu Deus, entendeu? Com Jesus. E eu acredito que o Legendários, ele traz um pouco disso, né? Você fora do mundo, fora daquilo que te distrai, para remontar aquilo que você já deveria ter sido, assim, a forma como que Deus queria te ver. Sim. Entendeu? Então é isso, é você entendendo quais são os caminhos que Deus trilhou para você. Então, é claro que o Legendário, ele tem um cunho espiritual na base de Cristo, mas a gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente como é que funciona a dinâmica, como que isso é apresentado, né? Eu já ouvi falar, né, que Cristo é o 01, é o primeiro Legendário e tal, mas eu não sei como que essa dinâmica vai, porque eu já vi pessoas de outras religiões irem também, mas é isso, é o tempo de qualidade. Com quem? Com Deus. Sim. Entre você e o Max que deveria ser, o Santos que deveria ser, o Luan Bandeira que deveríamos ser, aquilo que Deus pensou na gente. Então eu acredito que o Legendário, por isso que vem essa mudança, porque você passa um tempo de qualidade com aquele que é o provedor da sua própria vida, da sua própria existência. E aí é impossível, Max, é impossível você não ter um tempo com esse cara e não sair de lá transformado, irmão, sair de lá com... pelo menos você vai sair de lá com a concepção daquilo que você precisa para você, de fato, trilhar um caminho correto e reto. Talvez leve um tempo, nada é instantâneo, mas você sai dali entendendo exatamente para que você está aqui, o porquê que você está aqui e como você deve proceder. Eu acredito que o Legendário ele mostra isso através desse tempo de desligamento, esse tempo de você. E eu acho que a montanha tem muito isso, porque é a criação de Deus também. Eu acho que eu sou apaixonado por ver as paisagens, que eu sei que Deus parou para fazer. Acho que ele não fez rápido não, porque as paisagens ele deu um tempo. Que você olha, você consegue glorificar a Deus em tudo que você vê. Então, a natureza ela tem muito isso de Deus, né? Ela adora Deus só pelo bradar do vento, do bater das ondas, então é muito isso. Então é o tempo. Acho que o Legendário traz essa conexão com Deus, conosco, através do tempo. Tempo que a gente dá pra gente junto com Deus. Muito top. Essa observação, ela é um tanto diferenciada, cara. Porque realmente o fato de você subir uma montanha e se desligar do mundo para estar ligado com Deus, cara, faz você se conectar com Ele de uma forma muito única. O que talvez em qualquer outro ambiente seria muito difícil. E quando você se conecta de forma assertiva com Deus, aquela conexão perfeita, Ele consegue te mostrar quem você deveria ser, mas não está sendo por causa das mazelas mundanas. Então, essa percepção de tempo com Deus, eu acho que isso daí é muito top, irmão. Eu acho que isso daí é algo que faz talvez muito sentido, né, na vida do Legendário, que é ele estar ali, esquecer de
tudo, se desligar de tudo e se ligar única e estreitamente com Deus. Meu amigo, ele consegue ver o tutano do osso dele. É isso. Porque o mundo aqui fora não permite isso. Exatamente. Eu acho que é aquele grito ensurdecedor. Né? Aquele grito que te deixa surdo. Porque o mundo tá berrando aqui e aí você não consegue ouvir. Você não consegue ouvir. Aí imagina quando você desliga tudo. Você desligou tudo. Né? Tanto que tem um texto bíblico que diz, né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Sim. Fala com teu pai em secreto, que em secreto ele vai te abençoar. Então, assim, é muito assim... Deus ele está falando com a gente, pode ver que todos os profetas na era do... Não vamos falar de Bíblia, mas todos os profetas, eles teve um momento deles, era ele e Deus, né? Dificilmente era algo coletivo. Tipo assim, vamos falar com o profeta tal, aí tava um montão de gente do lado dele. Não, geralmente ele estava lá sozinho no canto dele. Então, eu acho que esses momentos, esses retiros, realmente a gente se encontrar, onde a gente vai escutar. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência com Deus nesse retiro que eu fiz, foi de 48 horas, que foi o Vida Vitoriosa, da Igreja Batista Atitude, que eu tenho ido. Uhum. E tipo assim, cara, foi sobrenatural, Max, essa parada. Pensa que eu tava num quarto com 7 pessoas e do nada, a gente chegou na sexta de noite, já quase meia-noite, só jantamos, recebemos as informações, fomos dormir. No sábado de manhã parecia que os 7 homens que nunca tinham se visto, nunca tinham se falado, os 7 homens eram amigos de infância e começou cada um contar a sua dor mais íntima, cara, pro cara que tá do lado. Isso não é Deus, irmão? E eu vou te falar, ali eu tive uma resposta de Deus que não foi pra mim. Sabe assim, não pra mim assim, explicar de uma forma mais assertiva. Eu recebi uma resposta de Deus que a bênção não foi minha. Uhum. A resposta de Deus veio pra mim abençoando uma outra pessoa. Ou seja, quando eu vi a outra pessoa acontecendo aquilo que Deus tinha falado no meu coração, foi a minha resposta. Sim. Então assim, é casamento restaurado, irmão. É você e Deus restaurado, esse relacionamento. Então assim, o tempo, cara. Sim. O tempo, ele é o fator predominante no crescimento de qualquer pessoa. Né? O que fez o Santos chegar onde chegou hoje, e espero chegar ainda muito mais longe? O tempo que eu dei para aquilo, que eu dediquei para aquilo, para saber aquilo. Então, quando a gente quer ter um relacionamento a mais com Deus, a gente tem que dar tempo. Tem que dar o tempo para Ele, para você poder, de fato, entender exatamente, aprender a ouvir, como ouvir a voz de Deus. Que a voz de Deus, ela aparece de várias formas. Sim. Em várias nuances, em várias alturas. E às vezes ela vai vir através da boca de uma outra pessoa, ou às vezes você vai fechar o olho e você vai ouvir como se fosse a voz do próprio Deus falando no seu ouvido. Às vezes é uma coisa que sai do teu coração e você tem que aprender a entender. Então, o tempo foi o que nos permite chegar mais longe. O tempo com Deus. Top demais. É chegado o tempo também de um dos grandes eventos, meu nobre, aqui no Rio de Janeiro, a nossa querida Master Day, que tem sido um canal de transformação, Santos, onde vidas são transformadas. E a gente tem muito documento de transformação de pessoas que foram para esse evento. E esse evento ele só se transformou num evento transformador de vidas porque a gente deu liberdade para Deus usar todo o tempo desse evento para fazer isso. Tocar nas pessoas, falar com as pessoas, mostrar coisas para as pessoas. Então, não é que seja um evento espiritual, não é. Mas é um evento onde a gente dedica um tempo de qualidade para as coisas divinas. Ou seja, é muito próximo ali a conexão com Deus. E você vê que não é um evento gospel, mano. A gente não está ali falando de Bíblia, mas a gente está ali se entregando de uma forma que a gente consegue enxergar Deus em detalhes. É o cara que ganhou a barbearia completa, que saiu do extremo zero e agora ele tem um negócio, agora ele tem ali um pontapé inicial para começar a história de vida dele, e naquilo ali Deus fala com alguém que está na plateia. É aquele palestrante que vai contar a história dele de sucesso, né? Mas teve ali por trás um turbilhão de coisas ruins que aconteceu, só que você também passou por poucas e boas do que ele contou, e Deus vai falar com você naquele momento. Então a gente consegue fazer com que seja um evento que
o participante que entra com a sensibilidade elevada, ele consegue ouvir Deus falar. E quando a gente ouve Deus falar e acata o que ele falou, meu amigo, a transformação é inevitável. Então esse ano a gente vem com a Master Day de uma forma muito mais forte. O tema é um tema que ele comunica muito, que é eu sou. O tema da Master Day desse ano é eu sou. Não o eu sou Deus, mas trazendo para essa parte mais humana. Porque a gente sabe que a palavra eu sou é uma palavra, meu amigo, que ela arrebenta com tudo. Ela arrebenta com tudo. Quando Moisés ouviu essa palavra, você vê que o negócio foi transformador para a vida dele, porque ele não sabia quem era o camarada. E o camarada disse apenas uma coisa: eu sou Moisés. Exato. Então, assim, é algo muito forte. E o tema da Master Day esse ano é eu sou. É tudo sobre você. Então eu sou capaz. Eu sou forte, eu posso vencer. Eu posso romper as minhas barreiras. A gente teve muita cautela, muito temor e tremor ao colher de Deus, mano, esse tema. Porque ele comunica e comunica muito. Só que o participante ele tem que ter sensibilidade para ouvir essa comunicação. Porque, cara, vai ser algo muito forte. E eu queria saber qual é a expectativa do meu amigo Santos para esse ano de Master Day, com muitas novidades mesmo. Então, cara, primeiro que são eventos como esse que fazem a gente começar a entender o que a gente precisa, né? Foi em workshops, em grandes eventos, conferências, que fez com que os grandes barbeiros que estão aqui hoje, que estão performando na barbearia, eles tenham tido os insights que eles precisavam para poder ter um direcionamento. Uhum. Porque ninguém acorda um dia e fala assim, eu preciso saber sobre barbearia, eu preciso entender sobre gestão. Não, ninguém sabe disso, ninguém acorda pensando nisso. Na verdade é que você vai em um evento e aí você vê alguém que já está num nível de consciência muito mais elevado que você, ele te conta, ele te contagia, ele vibra, você começa a ressoar na mesma frequência que aquele cara está falando para você. Então, quando você consegue sincronizar com o espírito desses eventos, como o Master Day, como muitos outros, faz com que você consiga ali pegar todos esses insights e de fato você se tornar direcionado, você saber exatamente por onde começar, como você pode chegar lá. Então foi em eventos como o Master Day que eu tive os meus insights. Foi ali que eu fui entender, olha, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar aqui, agora eu vou começar por aqui, vou começar por esse. Então assim, é o lugar. Uhum. É o lugar que ele está na frequência das pessoas que precisam e querem evoluir nessa profissão. Não tem como você, do nada, psicografar a expertise de que você precisa fazer tal ação na sua vida, na sua carreira, no seu negócio. Você precisa de estar dentro de uma atmosfera que automaticamente vai ser conduzida por Deus para te direcionar para onde exatamente você precisa fazer. Por exemplo, você deu um exemplo, às vezes você vai ver uma situação de um cara que aquilo ali é metade da sua vida. Uhum. E ali você consegue entender como é que ele saiu daquilo ali. Aí você começa a descobrir, cara, se ele saiu daquilo ali daquela forma, eu vou começar a trilhar esse caminho também. Porque se ele conseguiu, ele está na mesma situação que eu também consigo. Uhum. Então, esse evento é o tipo de evento que é necessário só para quem quer crescer. Quem não quer, não precisa ir. Fala, mas quem não está afim de chegar a lugar nenhum, não precisa ir. Agora, quem quiser de fato atingir patamares muito mais altos, entender na sua essência, como você mesmo disse o nome do evento, né? O tema do evento, eu sou, na sua essência, quem você é, o que você gostaria de saber. Mas para a gente saber exatamente aonde a gente quer chegar, como a gente vai fazer isso, com quem, a gente precisa saber quem a gente é. Sim. A gente precisa saber a nossa personalidade, a nossa identidade. Então, o tema eu sou, eu acho que ele tem a ver com isso, a sua identidade. Uhum. Quem você é, para onde você quer ir, mas primeiro você tem que saber onde você está.
quem é o Max, quem é o Santos, quem é o Adailton, quem é o Luan, quem é o cara que tá querendo isso. Que aí você começa a ser confrontado por você e nessas atmosferas aí que você é confrontado mesmo. Todo evento desse eu sou surrado. Cara, às vezes você vê uma situação de um cara que tá numa situação muito melhor que você, só que ele não fez quase nada de diferente. Ele só tomou a coragem para fazer uma parcelinha. E você não tem coragem, ou seja, eu sou um covarde. Que aí você descobre que você é um covarde e você está se escondendo por trás dessa covardia. E ali você descobre que você tem um caminho que você pode trilhar, que dá para você e é possível você chegar lá. Então eu acho que esse é o evento que serve, ele é necessário, ele é algo como o oxigênio, né? O sangue que corre nas nossas veias para a gente poder absorver aquilo que Deus quer para a gente através dos exemplos, através dos testemunhos, através das técnicas para a gente atingir patamares mais altos. Top demais. Então a gente se vê dia 3 de agosto. Anota essa data. Master Day Max dos Santos com o tema Eu Sou. É tudo sobre você, beleza? Vai ser bacana demais. Você, barbeiro de qualquer lugar do Brasil, vem, cara. Faz um esforço e vem. Porque eu te garanto que aqui você vai encontrar o que faltava de verdade para você alcançar o próximo nível. Fechou? Tamo junto, Santos. Tamo junto sempre. Exposição de pérola, brother. Exposição de pérola. Eu sabia que ia ser um conteúdo muito bacana, né? Algo, como costumo dizer para os meus alunos, pérola. Pérola de verdade. Foram lançadas pérolas aqui. Agora cabe a galera catar todas essas pérolas, guardar e colocar em prática, beleza? Então, Santos, gratidão ter você aqui no nosso podcast. Primeira vez, não é isso? O quê? No nosso podcast? Esse aqui sim, primeira vez. Primeira vez no nosso MS Gostei Cast. Gostei pra caramba. Top demais, a gente fica muito agradecido. Essa é a 23, episódio 23. Episódio 23 com o nosso amigo Santos. A gente também está muito feliz, estamos retornando agora, tá? Com essa temporada. E com certeza, meu nobre, vai servir aí muita gente. Muitos cortes para a gente poder jogar lá nas redes sociais. Com certeza vamos falar desse podcast aí para um longo período de MS Cast aqui, beleza? É isso. Gratidão, Deus te abençoe. Muito sucesso para nós sempre. Sou teu fã de estilo. Eu sou teu fã. Sou teu fã de fade, sou teu fã de mentalidade. A gente tem acompanhando e, cara, tem muita coisa boa para acontecer ainda na nossa vida, tá bom? Deus abençoe. Com certeza. Muito sucesso para nós sempre. Deixa aí uma mensagem para essa galera que está te assistindo e que gerou o desejo de chegar aonde o Santos já chegou. Bom, galera, as considerações aí que eu posso falar para vocês é: se você tem sonhos, é possível você alcançar eles. É possível. Mas você vai colocar esses sonhos no altar, você vai entregar esses sonhos para Deus. Porque Ele é a única pessoa que tem a capacidade de realizar esses sonhos para vocês. Mas tenha uma maturidade, porque muitas vezes esses sonhos acabam te afastando daquele que proveu o sonho para você. Então tenha uma maturidade para que quando vocês conquistarem as coisas que vocês estão desejando, aquilo que você sempre almejou, chegar no lugar que você sempre quis, você não se perca e acaba ficando longe daquele que te proveu tudo isso. Então hoje eu consigo viver sonhos, tenho muitos outros sonhos ainda que eu quero conquistar, alguns eu vou contar para o Max aqui depois, mas eu quero que vocês também se permitam viver esses sonhos. Então assim, acredite e fiquem sensíveis à voz de Deus, porque às vezes a gente acaba perdendo uma grande oportunidade porque a gente não estava sensível e não soube ouvir aquele que foi colocado às vezes na sua frente para te levar a um lugar mais alto ou até mesmo te ajudar ou propiciar você de conquistar os seus sonhos. Então entregue seus sonhos a Deus, trabalhe, se esforce, seja honesto, eu tenho certeza que Ele vai honrar vocês. Então tamo junto e a gente se vê por aí, galera. É isso aí, turma. Mais uma edição de podcast aqui finalizado. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer aqui Ateliê dos Barbeiros, obrigado pelo apoio. Paulo Real das Capas também, muito obrigado pelo apoio. Nossa Wonderful também,
Gratidão. Opa, saiu uma gratidade aí agora de onde? Eu falei, deve ser palavra nova, deve ser mesmo, meteu um ano, filho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Gratidão de todo o coração, tá bom? Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês. Você que assistiu o nosso MSCast, fica com a gente para os próximos episódios, porque com certeza tem muito mais conteúdo que pode te ajudar a crescer, beleza? Vamos para cima. Sucesso para nós sempre. Valeu, galera. Wonderful Beauty é uma empresa especializada em licenciar profissionais na área da saúde e da beleza aqui nos Estados Unidos. Também trabalhamos com cursos de aperfeiçoamento profissional para quem já é da área e também oferecemos cursos para quem gostaria de entrar para a área da beleza, se tornar um profissional na área da beleza. Então a Wonderful Beauty começa com assessoria somente para licenciar profissionais em New Jersey, que era onde eu vivia há 10 anos atrás. E eu me deparei com algumas barreiras nesse sentido, que eu ajudava alguns profissionais que precisavam completar horas para o licenciamento. A gente já trabalhava com validações de profissionais da beleza que vinha do Brasil ou aqui nos Estados Unidos que não conseguia validar e não conseguia ter a sua licença para você trabalhar. Então a escola veio para acreditar e formar pessoas que querem realmente começar do zero em suas profissões. Aqui, já a parte de estética corporal, laser, micropigmentação, a gente já considera um profissional da área da saúde. Com o passar do tempo, nós sentimos também a necessidade de integrar nos nossos serviços também o licenciamento na área da saúde. Iniciando com esses profissionais que no Brasil são da beleza, né, mas aqui são da saúde. Para ela não tem, vamos dizer assim como a gente fala, não tem tempo ruim. Ela sempre vai atrás de solução, ela sempre vai atrás de inovação, de buscar informação. Nada para ela é obstáculo e se aparece alguma coisa diferente que a gente não conhece, ela vai atrás de buscar informação, vai correr atrás das legislações, das regras, das leis e vai para um outro caminho. Mas ela sempre está buscando informação, buscando aprender mais para encontrar solução para tudo. É difícil alguma coisa que a gente passa para a Fernanda e que ela não encontra uma solução. A nossa visão de futuro é ter uma Wonderful Beauty espalhada em cada cantinho do mundo. Tá? Já estamos expandindo para a Europa. Brasil, já somos uma referência no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já somos conhecidos em todos os estados. E daí por diante.